Olá, fazia tempo que eu não fazia isso, mas depois de algum tempo resolvi fazer mais uma vez o unboxing do meu livro, Descubra Londres. É um livro que eu escrevi e lancei em 2018 sobre a minha experiência com intercâmbio em Londres. Passei um tempo naquela cidade que eu sonhava conhecer desde que eu era adolescente. Tive a oportunidade de ficar por lá e de conhecer bastante aquele lugar, de andar bastante pelos cantos que Londres me proporcionou. Eu fui viajar para lá e aí depois 4 dias em Amsterdã. Quando eu fui para Londres, eu fui viajar sem celular. Eu tinha acabado de perder meu celular e eu decidi que eu não ia gastar dinheiro comprando um celular, que eu podia gastar dinheiro lá. E eu estudei tanto a cidade antes de viajar que eu andei uma semana por Londres como se eu conhecesse aquela cidade. Foi muito importante ter conhecido Londres, porque todas as expectativas que eu tinha, na verdade, foram ampliadas. Foi um período muito especial que eu passei, e aí eu decidi, um tempo depois, escrever um livro sobre, com publicação no Clube de Autores, porque eu acho que é importante o intercâmbio na vida das pessoas. Quando eu fiz intercâmbio, foi um projeto que a minha avó Zete me deu, e infelizmente ela não viu isso acontecer, mas quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, em abril de 2013, a gente estava conversando sobre a necessidade do inglês na profissão. E aí, conversando com ela, eu tinha alguns amigos que já tinham feito intercâmbio e tal, e trabalhavam com isso. E eu conversei com ela e expliquei para ela que a diferença entre pagar um intercâmbio e uma escola de inglês gerava um resultado muito maior e mais eficiente para quem fazia intercâmbio, além da experiência de vida que isso gerava na vida da pessoa, porque tinha contato com uma cultura diferente. E aí ela me deu de presente o intercâmbio, o qual demorou um pouco para ser realizado. Isso aconteceu em 2013, mas eu só fui fazer o intercâmbio em 2016. E aí nesse projeto de fazer o intercâmbio, eu consegui colocar Londres como um dos pontos principais. Não daria para fazer intercâmbio em Londres porque estava muito caro ir para lá. Como sempre, a libra esterlina é muito cara. E quando eu fiz intercâmbio para lá, estava 6,20 a libra. Mas eu consegui ficar lá um tempo, fiquei uma semana em Londres. E eu estudei tanto aquela cidade que eu andava por ela como se eu já conhecesse. E eu andava por ela somente com um mapa e a lembrança que eu tinha de onde virar e o que fazer em cada rua. É claro que os mapas nas ruas me ajudavam, porque as ruas têm isso, o mapa do metrô me ajudava, mas foi muito fácil andar por lá. E uma coisa que eu quero dividir antes de eu abrir esse livro é que quando eu cheguei, depois de algumas coisas que eu passei, que eu falo no livro, mas quando eu cheguei em Londres, eu, eu desembarquei na Piccadilly Circus, do metrô, né? O metrô saía do aeroporto e aí o metrô saía de dentro do aeroporto e me deixava lá na Piccadilly Circus. E eu sabia que o hostel que eu iria ficar era mais de 2 km para uma direção. E eu desci ali porque eu não via a hora, eu tava com mala na mão, eu tava com a mochila nas costas, eu tava com a roupa do corpo depois de ter ficado 48 horas entre o Brasil e Londres por conta de uma série de coisas que aconteceram. E tava chovendo em Londres, que também não é novidade, mas eu desci ali e eu lembro até hoje da sensação de descer. Eu tinha já o tipo de bilhete que eles têm do metrô, tipo um bilhete único, eu tinha comprado aqui no Brasil. E aí desembarcando ali, eu lembro saindo do metrô e vendo aquela quantidade de luz, aquela quantidade de pessoas e os ônibus vermelhos passando e os black cabs passando e o trânsito e um monte de gente falando vários idiomas entre inglês também, mas também tinha muito italiano, muito francês. E eu ali no meio, perdido, e eu comecei a andar e andar. E pela minha memória, eu comecei a andar e filmei, tirei foto. Não filmei tanto, naquela época eu não filmei tanto quanto eu gostaria de ter filmado. Mas eu tirei muitas fotos e eu andei até chegar no hostel, por instinto. De tanto que eu havia estudado aquela cidade. Então, quando eu decidi escrever o livro, foi sobre essa junção da pesquisa
da prática de ter andado em Londres e das coisas que eu descobri lá, e de pensar que fazer um intercâmbio é uma experiência fantástica na vida de qualquer um, que nem sempre é fácil, como para mim também não foi. Tive muita ajuda e muito tempo para juntar o dinheiro que eu precisava. Muitos amigos e familiares me ajudaram muito e para tornar esse sonho possível. E que eu pensei, por que não compartilhar isso com as pessoas que pensam em fazer intercâmbio e pensam que que esse é um sonho que parece impossível, porque eu sei que intercâmbio é um sonho impossível para muita gente, mas que não é tão impossível quanto parece e que dá para fazer. Pode não ser a viagem dos sonhos da forma como você gostaria que fosse, mas eu acho que o importante é chegar lá, sabe? E dar o primeiro passo, porque o segundo, terceiro, quarto e daí em diante fica muito mais fácil de fazer. Então, quando eu publiquei o livro, eu ainda não tive uma oportunidade de lançar esse livro oficialmente, numa livraria ou o que quer que seja, então se alguém tiver interesse em me ajudar, eu agradeço. Mas o livro está publicado, Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. Está à venda no formato tradicional e no formato e-book. Está à venda na Amazon, na Livraria Cultura, no Clube de Autores, no Estante Virtual, no Submarino, na Americanas, e no formato de e-book para os formatos da Livraria Cultura, da Amazon, da Apple e do Google. Agora eu vou abrir o livro e mostrar um pouquinho para você. Ah, sim. Eu encomendei o meu na Amazon porque de vez em quando eu fico fuçando a internet para ver o valor do livro e há pouco tempo eu achei na Amazon uma promoção muito boa. Esse livro custa R$ 44,90, mas no dia que eu comprei estava numa promoção de R$ 24,00. Então é assim, recomendo, tá? Fica aí a dica para você que quer comprar o livro. E aqui está o meu bebê. Ele é um livro em formato de bolso, porque eu escolhi esse formato justamente para quem vai viajar e não necessariamente precisa ler o livro antes de viajar. Ele serve como um guia para quem está no meio da viagem, ele é separado por capítulos, tem o prefácio, tem tudo bonitinho. Ele é separado em capítulos que falam um pouquinho sobre cada experiência que eu tive em Londres e que pode ajudar para quando você estiver lá ou para quando você estiver planejando ir para lá. Ou também para quando você já tiver ido, porque eu acho legal compartilhar a experiência. Esse aqui é o livro. Ele é fininho, ele só tem 270 páginas. Ele tem capítulos separados de acordo com a experiência que eu tive. Então, por exemplo, esse capítulo é bem conveniente para conhecer Londres. Aí já está um capítulo bastante didático sobre como conhecer a cidade. Aqui tem sobre os gastos e ganhos na cidade. Não que você vai ganhar dinheiro, mas na verdade é o quanto você vai gastar e o quanto isso vai se transformar em uma relação de custo-benefício. Aqui tem um pequeno caos que eu vivi lá perto do Palácio de Buckingham. Could you take a picture, please? Quando eu estava fuçando a região do Palácio de Buckingham antes de chegar nele, e um grupo de adolescentes me parou e perguntou para onde ele ficava. E assim, é como se fosse uns 500 metros para frente, mas dava para ver. E aí eu achei legal porque elas pararam, me perguntaram e eu apontei na direção, assim, expliquei. Não tenho certeza se eu expliquei com o melhor inglês, mas elas agradeceram e foram na direção certa, e ali é a sensação de você pertencer ao lugar, sabe? Quando você tem essa brincadeira, né? De quando você conhece bem o lugar suficiente é quando alguém te pede informação sobre ele.
E aí eu tava ali andando e perambulando e fuçando, e eu lembro que aquele dia eu decidi sair de sapato, e eu não sei porque até hoje, e meu pé doía pra caramba, mas aquele grupo parou, me perguntou e eu pensei, caramba, que legal, eu dei uma informação sobre Londres e eu tô aqui apenas há alguns dias. E aqui mais um exemplo, que eu nunca pensei em chegar tão longe, que foi a experiência que eu tive nas Stonehenge, que é aquele grupo de pedras com mais de 4.500 anos, e que foi uma das sensações mais loucas que eu tive em todo o intercâmbio, porque elas estão ali no meio do nada, a várias milhas de Londres, né? Eu peguei um ônibus para chegar até lá, foi um passeio que eu comprei aqui no Brasil ainda. E quando eu cheguei lá, no meio do nada, no meio de várias fazendas da Inglaterra, eu vi aquelas pedras que por tanto tempo se tornaram míticas, sabe? E por tanto tempo estiveram ali, estão ali, e tem tanta história e tanto mistério por trás da criação delas e tanta importância por trás da criação delas, tanto para a arqueologia, enfim, quanto para a história da humanidade em si. E aí, estar ali na frente delas foi uma sensação muito louca que eu tive. E eu achei legal porque isso foi proporcionado por um intercâmbio. E ali eu ainda nem estava estudando, ali eu era um turista em Londres. Então é esse tipo de experiência que eu gosto de compartilhar e que eu compartilhei nesse livro e que eu compartilho com você agora, fazendo esse unboxing do livro. É isso aí. Tenha uma boa leitura.